Vamos dar continuidade à entrevista com o Evangelista Torquato, que é médico, ginecologista, especialista em reprodução humana. Evangelista, as pessoas lhe procuram bastante, que estão com dificuldade de engravidar, de ter um filho. Quais são os primeiros passos que esse casal deve fazer? Bom, normalmente a gente orienta que o casal tente engravidar em casa por um período de até um ano, desde que a mulher tenha menos do que 35 anos. Se ela tem um pouco mais do que isso, a gente aguarda 6 meses para ela tentar naturalmente. Se ela tem de 38 acima, a gente não espera nada, já investiga. O casal tentou engravidar, não conseguiu. Em casa, procura um especialista. O que o especialista faz? Busca na história determinados fatores que possam fazer com que você pense no diagnóstico. Vamos aqui pensar no fator tabagismo, obesidade, O álcool também? álcool, Fumo, tabagismo. Todo o tabagismo. fator de vida, fator de estilo de vida é importante tanto na produção do óvulo de boa qualidade como na produção de um bom espermatozoide. Então você procura alguma coisa que explique a ausência da gravidez naquele casal e depois parte para os exames. Realizados os exames, a gente dispõe da anamnese, juntamente com os exames solicitados, de um protocolo de conduta. Nós praticamente temos apenas 3 tratamentos na reprodução assistida. Tem um tratamento que a gente põe essa mulher para ovular mais, com medicamentos, acompanha o período que ela está ovulando com ultrassom e determina no momento da ovulação isso é uma a relação de sexual. engravidamento natural. Sim, Natural sim. e estimulado. Sim, essa primeira parte mais simples, ela é natural e estimulando. Tem uma outra que o que a gente faz? Estimula ela a ovular mais, acompanha quando ela estiver ovulando com ultrassom e quando ela estiver ovulando, ao invés de orientar que eles tenham uma relação sexual, vem o homem até a clínica, se masturba, pegamos aquele sêmen, melhoramos a qualidade dele e colocamos lá dentro do útero. Como é que melhorar a qualidade dele? É simples. Separa, tira aqueles torcedores do Ceará, deixa só os torcedores do Fortaleza pronto. É exatamente essa conduta que a gente adota na clínica. Olha aí. Porque separa através do microscópio Mas é fácil fazer os isso. espermatozoides mais vigorosos. É bastante fácil. Com a centrífuga você consegue separar os bons dos maus. E nesses bons você ainda, digamos assim, usar um termo, turbina com um pouco mais de proteína, com um pouco mais de aquecimento. E aí você põe isso dentro de um catéter e aí joga esse sêmen lá dentro do útero, livra a vagina. A vagina é péssimo para espermatozoide. Se a gente colocar 15 milhões de espermatozoides na vagina, 1 hora depois só está vivo 1 milhão, por conta da acidez dela. Então a vagina é um método seletivo. É um ambiente hostil. Hostil para a reprodução. Agora, talvez a acidez, uma evolução natural. A diminuição da acidez não favoreceria? Isso caiu por terra há muito tempo. Isso, infelizmente, caiu por terra. Então, esse é o segundo tratamento, chamado inseminação intrauterina. E tem um outro, que eu estimulo ela a ovular, acompanho o dia que ela for ovular, mas aí eu levo ela no centro cirúrgico, dou um sedativo e pelo ultrassom transvaginal, através da vagina, a gente consegue capturar os óvulos. Retira os óvulos que estão lá dentro dela. Dá os óvulos para o laboratório. O homem se masturba, na maioria das vezes. Outras vezes a gente tem que buscar o espermatozoide dentro do testículo, em determinada circunstância, e entrega então o espermatozoide para o laboratório. O embriologista vai pegar o espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Essa é a reprodução in vitro que chama? Essa é a fertilização in vitro. Essa é a forma mais avançada. Esses óvulos fecundados são postos dentro do incubador, com condições especiais, temperatura, umidade e tudo mais, meios de cultura absolutamente testados para isso, e eles então vão se dividir. A gente chama então o casal 2, 3 dias depois desse dia que a gente coletou os óvulos e o espermatozoide, e escolhe os melhores embriões e transfere para dentro do outro. Essa é a forma mais avançada. E por que quando você vê depois dessa fecundação, eu conheço poucos casos que tinha nascido só um filho de gêmeos, trigêmeos? Eu acho que a mídia cumpre um papel nesse ponto que eu não acho interessante. Por quê? Ela mostra muito trigêmeo, ela mostra muito gêmeo, mas vamos colocar em termos reais. Se eu colocar 3 embriões dentro de um útero, qual é a chance de pegar os 3? 5 a 7%. Qual é a chance de ficar 2? 25%. A chance de ficar 1? 60%. Então, na imensa maioria das vezes, nós temos gravidezes únicas de fertilização in vitro. Mas, obviamente, que é sempre muito interessante você ver 3 crianças, 2 criancinhas. Então, acaba que a gente foca muito nisso e passa muito essa ideia, viu, Freitas e Alfredo? Passa muito a ideia de que aquela paciente, quando vai submeter a isso, vai ter sempre gêmeo trigêmeo. A tecnologia garante, por esses números, o filho único. Teoricamente. Os filhos múltiplos é exceção à regra? Os filhos múltiplos são exceção à regra na fertilização in vitro.
Sim. E nos outros métodos. A imensa maioria são gravidezes únicas. Agora, qual é a chance de uma relação natural levar a uma gravidez de gêmeos? 1%. Qual é a chance de um tratamento que eu faço levar a gêmeos? 25%. Então o aumento é estrondoso. Sem dúvida. Estrondoso, não tem dúvida. Mas não é a maioria. Agora, Evangelista, no caso você vê muitos, a filha dela pretende engravidar, não consegue, tem um problema no útero e usa a espécie da barriga de aluguel, usa o útero da mãe, da uma tia, já vi até no caso de uma avó. Nós temos na clínica 7 casos dentro desse protocolo. Um dos casos aqui que eu posso me recordar, o paciente chegou para mim com 25 anos, vindo aí de um outro estado, não tem útero, tiraram o meu útero. E agora, o que eu faço? Mas você tem ovários? Tem ovário, eu tenho. Então, eu vou estimular seus ovários a produzir ovos, e fizemos isso. Capturamos os ovos dela, juntamos com o espermatozoide do marido dela e colocamos esse embrião no útero de uma prima. Por quê? Porque ela não tinha útero. E preparamos esta mulher para amamentar, inclusive. Ela é preparada para amamentar, com um medicamento simples, metoclopramida. Você toma agora de 8 a 8 horas, alguns dias antes do parto, essa paciente vai, inclusive, amamentar. Então, ela sai do centro cirúrgico amamentando a cria dela. Mas qualquer pessoa, qualquer familiar pode receber, quer dizer, pode e ter o útero de aluguel? E com o DNA dela. Com o DNA dela, a gente gosta de usar um outro termo, porque assim, útero de aluguel significa que tu estás recebendo alguma coisa para aquilo. A gente fala o seguinte, doação temporária de útero. Normalmente, é bom... É uma prova de amor também muito grande. Uma prova de amor né? muito grande. Normalmente, o interessante é que seja um familiar, alguém muito próximo, para que a gente não possa ter possíveis problemas futuros que são de uma natureza... A afetividade, né? Passou aqueles 9 Exato, meses ali claro, com a claro. Então, criança. o ideal é que a gente fale em doação temporária do útero. Essa é o melhor termo. Evangelista, o tempo, infelizmente, acabou. Vontade de conversar é muita, mas vamos ter que guardar essa vontade para outras oportunidades. Casa aberta, prazer imenso. Prazer é meu estar num programa de altíssima qualidade. Aliás, vocês dois formam um duplo excepcional. Eu preciso dar um testemunho aqui da trajetória excepcional que vocês têm dentro do jornalismo cearense. Você é que engrandece aqui o Direto da Redação. Tá Muito obrigado. Você, telespectador, tenha um excelente final de semana. O Direto da Redação volta segunda-feira e fique agora com Fala Brasil.